mensagem chamada Deus nos dias comuns. Eu não sei quanto Deus tem falado ao seu coração nessa mensagem, nessa série de mensagens. Mas hoje, por exemplo, eu não sei quem foi que citou ela. Acho que foi o Rafael que falou sobre ela, né? De ver o Deus dos dias comuns. E qual que é a ideia dessa mensagem? É eu e você entender que o mesmo Deus que operou lá na vida de Abraão, lá no Pentecoste, lá na vida de Ruth, na vida de Noé, é o Deus que opera na sua e na minha vida. É o que faz maravilhas. Ele continua fazendo. O nosso Deus não ficou preso com o fator tempo. Ele continua efetuando sinais e maravilhas todos os dias. Ele continua, querido. Ele continua derramando o seu poder, da sua graça. E melhor de tudo, ele continua, melhor que poder e graça não é, mas ele continua fazendo e derramando bênçãos sobre mim e sobre você. Não há ninguém que tenha mais prazer em abençoar do que o nosso Senhor. Eu gostaria que você entendesse isso. Ai, por que eu estou fazendo isso? Por que Deus me abandonou? Não, Deus não te abandonou. Deus não virou as costas para você. Ele continua sendo o mesmo Deus. E a grande diferença é que às vezes eu e você viramos as costas para o Senhor. Eu e você mercadejamos situações e convicções. E quando nós negociamos convicções, as coisas começam a ruir. As situações começam a ser derrubadas. Convicções não são para ser derrubadas, são para serem vividas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu tenho umas convicções no meu coração, que denominação, que igreja, que casamento, que relacionamento, que vida comum não podem mexer nelas. São convicções guardadas no meu coração. Tipo, o meu Senhor ressuscitou. É convicto isso. Mentira, não ressuscitou nada. É convicção minha. Eu tenho uma convicção que, se eu não fosse um cristão, hoje provavelmente eu não estaria vivo. Mas o meu Senhor me resgatou lá do império das trevas. É a minha convicção. Da terra que eu vim, do jeito que eu procedia e do que amo fazer, certamente eu não estaria aqui. Mas eu sou convicto que Ele poupou a minha vida. E Ele tem mudado a história da minha vida. Quando o Senhor mudou a nossa sorte. Quando o Senhor mudou a nossa sorte. Eu tenho convicções em que eu só consigo alcançar e viver o que eu vivo hoje, que é pela graça do Senhor. A graça do Senhor, ela superabunda. E ela continua sendo derramada e alcançando a minha vida. Então eu tenho convicções que a palavra do Senhor traz sobre a minha vida, em que eu não posso negociar. Convicções em que sementes lançadas brotam. E isso, na minha vida, é inegociável. A minha sogra falava assim, feijão cozido nasce. Você já viu feijão cozido brotar? Não brota mais, porque ele já cozinhou, você já comeu. Não. Ela falava assim, Alexandre, feijão cozido brota, nasce. Você ainda pode colher do feijão cozido. Sabe por que ela falava isso? Porque ela era dona de restaurante. E sendo dona de restaurante, durante muitos anos, ela sustentou pastores, ela sustentou pessoas, ela sustentou alunos de medicina, médicos, ela sustentou. Taliane, dá um pouquinho de retorno para mim aqui, filha, por gentileza, porque minha avó já foi embora. E quando o Isaac foi nascer, nós estávamos numa condição financeira razoavelmente tranquilos. Então, a Débora esteve no hospital particular. Eu consegui pagar o médico, consegui pagar anestesista, consegui pagar um quarto só para ela, consegui pagar toda a equipe médica. E quem sabe, isso aí não é barato, nós conseguimos pagar. O Isaac nasceu, a Débora ficou num quarto, eu fiquei com ela, tranquilaço. O médico que acompanhou ela desde lá do começo da gravidez até a hora do nascimento, foi o mesmo médico que fez o parto. E está tudo bem. E nós pagamos. Quando a Esté veio, a situação era outra. Eu já morava na casa da minha sogra, nós não tínhamos nada. Uma situação totalmente terrível. E um médico, o mesmo médico que fez o parto do Isaac, acompanhou a Débora. Só que na hora de fazer o parto ele não podia, porque eu não tinha condições de pagar. Porque era uma grana, não tinha condições de pagar. E ele falou, eu faço o parto da Esté. Eu faço o parto dessa menina. Não, doutor, nós não temos condições de pagar. Não estou pedindo dinheiro para vocês. Eu faço de graça o parto dela. Foi lá no hospital, fez o parto.
com tudo certinho. A Débora ficou no hospital legal. Eu entrava no hospital e ficava no quarto, mesmo que não tenha pago. E eu entrava. Sabe como eu entrava, irmãos? Ficava lá o porteiro assim, ó. E eu chegava na portaria. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo. Ele abriu o portão. Ô, doutor, tudo bem? Como é que está o senhor? Está tudo bem, graças a Deus. E ó, eu não sei onde esse cara viu o doutor. Vai ver que ele viu todo de branco. Aí no outro dia eu entrava lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ô, doutor, tudo bem? O senhor de novo aqui? Falei, pois é. Até minha esposa sair. Isso. E ia lá. Fiquei com a Débora. Agora, sabe qual que é a história desse médico? Quando ele estava estudando, recém-formado em medicina, ele não tinha condições. Sabe quem sustentou ele? A minha sogra. Olha o feijão. Brotou lá na vida da Débora, na minha vida. Então o feijão cozido brotou e nós colhemos aquele fruto. E eu gostaria que você entendesse isso. São convicções que eu tenho no meu coração, que semente lançada, ela brota. Então você não tenha medo. E nem ache que é o demônio quando fala para você assim, ô Sérgio, dá uma oferta de R$2.000 para o pastor Alexandre. Estou brincando, viu, irmão Sérgio? Mas se Deus falar, você não duvide. Ou então, Alexandre, dá uma oferta para o Sérgio. Vai lá. E, então não tenha medo de lançar semente. Não tenha medo de lançar semente. Não tenha medo de pegar e falar assim, ô fulano, ciclano, entra aqui no carro, eu vou te levar embora. Não tenha medo de falar assim, eu estava pensando, hoje é aniversário da Renata. Ô Renata, eu estava pensando em pagar uma pizza para você hoje. Não tenha medo disso, irmão. Danilo vai ficar olhando e você paga a pizza da Renata. Irmãos, são sementes lançadas, você não sabe o que Deus vai fazer. São convicções, e essas convicções são inegociáveis. Sabe outra convicção? Derrama amor, você colhe o quê? Amor. Amar ao próximo, cara. Você não sabe o que pode acontecer. Então, convicções e que não pode ser negociado. Deus nos dias comuns, Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será para todo sempre. Para todo sempre. Pois bem, nós já falamos de Abraão, nós já falamos no dia de Pentecoste, a pastora Abraão fui eu que falei, Pentecoste foi a pastora que falou, Ruth fui eu que falei, semana retrasada o Bruno falou sobre Davi, e semana passada a pastora falou de Noé. Nessa semana nós vamos falar de Maria, mãe de Jesus. Sabe, eu estava pesquisando e ouvindo, porque a internet é uma bênção, irmãos. A internet nos possibilita, quando nós falamos assim, estudo sobre Maria, cai várias coisas. E eu sou um apreciador do Augusto Nicodemos, das mensagens dele, apesar de não pregar nada igual a ele, e não tenho 0,1% do conhecimento que ele tem, mas eu fui ouvir a mensagem dele. Eu fui ouvir uma mensagem rápida, uma mensagem de 25, 30 minutos, eu fui ouvir. E eu ouvindo o pastor Augusto Nicodemos pregando, ele falou assim, sabe qual é o problema da igreja cristã de hoje? Prega-se sobre Paulo, prega-se sobre Pedro, prega-se sobre vários personagens da Bíblia, mas não se fala de Maria. O púlpito da nossa igreja não prega sobre Maria. Por que não prega sobre Maria? Pastor, porque sabe como é que é, né? Maria, meu Deus, irmãos, pense em alguém que foi abençoada, agraciada por Deus, amada pelo Senhor, é uma mulher chamada Maria. Nós falamos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas Maria foi a mulher agraciada para trazer Jesus Cristo a essa terra. Deveríamos pregar mais sobre essa mulher. Mas ficamos tão preocupados que as pessoas vão achar do catolicismo e que nos calamos de falar verdades sobre a vida dessa mulher. Sobre a vida de uma mulher tão importante na Bíblia. E não só para a Bíblia, mas para nossas vidas. Porque através dela, Jesus Cristo veio a esse mundo. Através de Maria, Jesus Cristo veio e fez cumprir toda a promessa que tinha sido escrita e que iria acontecer. Através de Maria.
E eu estava pesquisando e ouvindo também da mensagem dele, falando que, na verdade, como surgiram os santos. A igreja primitiva, quando ela estabeleceu, né, imagens, ela pega da seguinte situação. Bem, Pedro foi um grande exemplo para a igreja. Fizeram a imagem de Pedro. Paulo, Maria e tantos outros homens, e colocaram para servir de exemplo. Sabe quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Então Paulo fala o seguinte, olha para mim, está olhando para mim? Agora vive como eu vivo. Olha para mim, me imita, porque se você me imitar, você vai agraciar o coração de Deus. Essas pessoas também foram pessoas que nós podemos olhar e falar assim, poxa, eu quero ser como, eu tenho um temperamento colérico como Pedro, mas eu quero ser como Pedro. Eu quero, porque eu preciso ser transformado e a minha sombra precisa curar. Mas a deturpação foi tão grande que deixaram de somente olhar como exemplo e começaram a adorar. Aí está o grande erro. Quando nós pegamos e começamos a adorar, você tira Jesus do lugar de adoração e coloca qualquer outro. E não precisa somente ser uma imagem. Quando você fala assim, eu não vou para a igreja porque o meu filho, ele falou que não quer ir, então eu não vou. O que você fez? Você tirou Jesus do lugar de adoração e colocou quem? O seu filho. Quando está chovendo, você fala assim, eu não vou para a igreja hoje porque eu vou molhar meu carro. Porque sabe como é que é, né? E aí você tira Jesus do lugar de adoração e põe o seu carro, a sua casa, os seus bens, a sua conta, a sua vida, no lugar de Deus. E isso é adoração. E eu vou ser um pouquinho mais preciso. Tudo aquilo que você fala que não consegue viver sem, você já colocou no lugar de Jesus. Tudo aquilo que você fala que você não consegue viver sem, você já colocou no lugar de Jesus. Eu só não consigo viver sem Jesus. O resto, no eu vim, no eu posso ir. Quando eu cheguei nessa terra não tinha nada. E daí? O que você tinha quando você nasceu, irmão? Nada. A não ser uma mão de um médico que te deu um tapinha no bumbum. Não tinha nada. Agora, se eu falo assim, eu não gosto nem de pensar, porque se um dia Deus levar meu filho, eu morro junto. Eu morro se a presença do Espírito Santo sair da minha vida. Eu não posso sem a presença de Deus. Claro, não estou falando que se o Senhor levar um dos meus filhos, eu vou sorrir. Não, eu vou me amargurar. Talvez eu tenha que tomar muito remédio. Talvez eu precise passar por consultas psiquiátricas. Talvez eu vou questionar a Deus durante muitos anos. Mas eu não vou deixar de adorar a esse Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. Então tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, você substitui, você põe como adoração. Eu ponho como adoração. E é um grande perigo. E foi isso que aconteceu com Maria. Bem, se tem a imagem dele lá, então vamos começar a adorar. E aí está o grande erro. Bem, Maria, uma menina que aproximadamente, estudiosos dizem que ela tinha entre 12 e 16 anos. 12 a 16 anos, quando ficou noiva de José. Por que dizem isso? Porque é da época da menstruação. Então eles calculam da época da menstruação e ela fica noiva com José. O noivado na época era arranjado. Então o pai de Maria vai lá, arranja um casamento com José, está tudo certo? Bem, paga dote, vai lá, faz negociação, marca-se o dia do casamento. Maria era noiva, estava prometida a José. E a palavra do Senhor diz que o anjo veio e falou, você vai ficar grávida do Espírito Santo. E nós vamos ler isso já já. E ela falou, tudo bem, vamos para cima. Que faça cumprir a tua palavra. E aí acontece, claro, que o mesmo Espírito vai lá e toca no coração de José. Porque José poderia acabar com a vida de Maria. Poderia denunciá-la. Mas José entende tudo o que estava para acontecer. E aí, quantas vezes eu já preguei nessa igreja sobre José, pai de Jesus? Nunca, cara. Olha que homem violento. Olha que homem brabo, José. Noivo de uma mulher, que essa mulher engravida, e ele pega, abraça ela e fala, ops, você é minha, e vamos juntos tratar essa criança. Homem de caráter. Ele poderia expor Maria.
ele poderia rejeitar Maria. Ele abraça Maria, claro, Jesus junto, porque o pai de Jesus é o top do top, né, irmão? Abraça, fala, vamos caminhar e conduzir essa criança diante do Senhor e no templo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 1. Eu nunca preguei sobre José. Viu, Bruno? Prepara uma mensagem para pregar. Aonde José parou? Também não sei, mas poderia pregar. Lucas capítulo 1, 26. No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma pequena cidade, uma província. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, saudações, agraciada. Eita, olha que coisa linda. Agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar a saudação. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso? Uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a encobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parente, prima, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril está no 6º mês de gravidez. Pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu, preste atenção na resposta de Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O que Maria poderia falar com esse anjo? Não. Está tão difícil de casar. Tem 10 mulheres para um homem. Agora que eu achei um, eu vou ficar grávida? Não. Arruma outra. Deixa a minha vida, porque minha vida está tranquilinha. Não quero não. Eu sou virgem. Eu vou casar, já estou prometida a José, está tudo certo. Dote pago. Tudo combinado. Não quero. Mas o versículo 38 mata a pau. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Bem, 3 pontos importantes desse texto da vida de Maria. Primeiro, jovem judia, morava em Nazaré. Nazaré era uma província, uma cidade pequenininha. E lá em João capítulo 1, 46 diz o seguinte, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Sabe por que isso? Nazaré era uma cidade que ficava aproximada à fronteira. E os judeus eram muito orgulhosos com a pureza do sangue. Eu sou judeu e eles se valorizavam disso. E quando essa cidade era muito próxima, havia muita mistura. Então eles questionavam, poderia vir alguma coisa boa de lá? Poderia aquele povo lá na fronteira, que se misturou, que pegou costumes e hábitos de outras nações, poderia vir alguma coisa boa de lá? Ela era judia e de Nazaré. Alguém com pouca expectativa, alguém com pouca moral, pouco reconhecimento. Poderia ser alguém da capital, poderia ser alguém de uma casa nobre, poderia ser alguém em que tinha bons antecedentes familiares, sabe? O nome, a Débora é de Americana, e Americana tem uma coisa bem interessante.
Agora eu acho que não muito mais. Mas antigamente eu chegava lá e falava assim, eu sou da família tal. É da família tal. O outro chegava, não, porque eu sou da família tal. É da família tal. E eu chegava, tudo bem, eu sou da família Souza. Quantos Souzas tem aqui nessa noite? Levanta a mão. Até que tem poucos. Prazer, parente. Souza, Silva, só por Deus, irmão. Então as pessoas eram conhecidas pelos nomes da família. Eu sou da família, essa família tem grana, hein? Essa família é família de rico. Jesus poderia, o Espírito Santo, procurar uma pessoa em que fosse de um nome, de um sobrenome, ou de uma função, ou de uma cidade top de linha. Não há de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Pois bem. E esse era um dos grandes problemas. Lembrando que era só um vilarejo. Era só um lugar sem importância nenhuma. Segunda coisa que eu vejo de Maria é que Maria era noiva de José. E sendo noiva, isso traria um certo problema. Entendendo isso, Maria fala no último versículo: eu estou pronta a obedecer, sou serva do Senhor. Ela dá uma carimbada, eu sou serva do Senhor. Então que aconteça comigo conforme a palavra desse Senhor. Se sou serva dele, pode acontecer o que ele quiser que aconteça comigo, porque ela já era noiva, tinha um pretendente, e isso ia ficar muito ruim se José não entendesse. Terceira coisa interessante sobre Maria, que ela era virgem. E nesse ponto aqui é interessante porque algumas pessoas continuam sustentando que Maria continuou virgem pós-Jesus, e não é uma verdade. Maria teve uma vida comum com José, e tendo vida comum teve filhos, outros filhos. Jesus tinha irmãos, a Bíblia relata isso, os irmãos de Jesus. Então Maria teve uma vida comum. Não se fala de José, não se fala quanto tempo José ficou vivo, só sabemos que pelo menos até Jesus ter completado 12 anos, José estava lá, porque quando levou Jesus ao templo, José estava lá. Depois disso, não se fala mais desse homem, que era um carpinteiro. E carpinteiro não obrigatoriamente trabalhava com madeira. Ele trabalhava com ofício de criação, ele poderia trabalhar com ofício de tecido, de madeira, de construção. Então não era um homem qualquer. A grande mania que nós temos é falar assim, tadinho, filho de um cara simples, carpinteiro. Não, irmãos. José tinha um ofício legal na época, carpintaria. Então não era o pobre, fazia mesinha, cadeirinha, não. Ele era carpinteiro, e na época era um bom ofício. Eu sempre falei que ele era um pobre coitado. Que Jesus me cuide do meu coração. Mas na raiz da palavra, por isso que é bom ouvir de vez em quando Augusto Nicodemos, na raiz da palavra, fala que o ofício de carpintaria, ele poderia trabalhar com tecido, com carpintaria, com couro. Ele era criador. Tinha uma mente de criação. Era um homem, não estou falando se ele era bem sucedido ou não. O seu ofício era um bom ofício. Ela era virgem. E é interessante que o texto sobre Maria se refere lá em Isaías. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. O Velho Testamento é uma sombra do que vai acontecer no Novo. Ou seja, tanto o Velho quanto o Novo, eles estão interligados. Não são coisas aleatórias, jogadas ao vento. O Velho Testamento, já passou. Não, o Novo Testamento, não. Eles são interligados. Por isso que a palavra de Deus não há contradição. A palavra de Deus toda, ela se confirma entre si. Se você pegar em Isaías capítulo 7, no versículo 14, Isaías 7, 14, diz o seguinte: por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida. Lá em Isaías falando isso. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel. Isso é lá em Isaías 7,14. Quando foi cumprir? Lá no Novo Testamento, na vida de Maria.
E João Batista, o último profeta do Velho Testamento, mesmo estando inserido no Novo, vai anunciar a vinda de Jesus Cristo. Opa, virá um após mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Virá um que eu não sou digno nem de chegar perto. Virá um que eu não sou digno, mas ele vai vir, ele sim. Eu batizo com água, mas ele os batizará com Espírito Santo, com poder. E aí chega o dia em que Jesus se apresenta a João, e João o batiza. E o que acontece no céu, querido? Você que lê a Bíblia, o anjo vem e esse é o meu filho amado. Você precisa ler mais a Bíblia. Esse é meu filho amado. O céu confirmando quem é Jesus Cristo. Pois bem, queridos, quando nós lemos sobre isso, esse texto fala sobre Maria e a Maria confirmando: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus, nos dias comuns na vida de Maria de Nazaré, traz para mim e para vocês alguns ensinamentos importantíssimos, para que possamos entender que os propósitos de Deus não estão presos lá no tempo de Jesus Cristo, ou nos relatos da Bíblia, mas que os propósitos de Deus, eles se alastram até que o próprio Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. A palavra do Senhor nos garantindo que Ele é o mesmo Deus sempre, que Ele é imutável e que o seu poder está acima de todas as coisas. E nós precisamos viver e entender isso. E Maria, a vida, a história dela, traz para mim e para você ensinamentos importantes. Primeira coisa que eu aprendo: Deus nos encontra na simplicidade. Na simplicidade. Às vezes tem algumas pessoas que dizem assim: olha, eu primeiro preciso me preparar, eu primeiro preciso fazer tal coisa, eu primeiro preciso... Não. Deus, quando Ele escolhe a pessoa da forma que Ele é, porque quem nos capacita é Ele mesmo. Então Deus nos encontra na simplicidade. Maria era de Nazaré, um lugar rejeitado. Pode vir alguma coisa boa de lá, pode vir alguma coisa que preste de lá. Veio a mãe de Jesus, veio alguém que mudaria a história da humanidade, alguém que daria a luz ao seu filho, e esse filho seria chamado Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus encarnado. E Ele se fez carne, e a palavra do Senhor diz: e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Você está aqui ou você já foi embora? Fica aqui. Maria era de um lugar simples. Deus continua usando homens e mulheres na sua simplicidade. Deus continua usando homens e mulheres, não se importando com o currículo é humano. Não se importando com o seu dinheiro, dinheiro é humano. Não se importando com a sua casa é humano. Não se preocupando com o seu carro é humano. Mas se preocupando com o coração. Quando Maria fala: eu sou serva do Senhor. Deus não procura status, Deus procura servos. Deus não procura poder aquisitivo, Ele procura servos. Ele procura homens e mulheres dispostos a dizer: olha, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus não está à procura de homens e mulheres que tenham grandes condições. Pessoas simples, em que podem mudar a história da humanidade. Pessoas simples, que podem fazer grandes histórias acontecerem. Pessoas simples como eu e você, que saímos talvez de lugares simples, e que achamos que Deus nunca iria nos usar, que Deus nunca iria falar comigo e contigo, que Deus nunca iria fazer sinais, prodígios, maravilhas, milagres, mas Deus está disposto a fazer maravilhas através da minha vida e através da sua vida. Então, antes de você dormir, vira para quem está do seu lado e fala assim: ó, Deus quer usar a sua vida. Fala aí, fala. Sabe o que eu aprendo? Que o lugar simples não limita o agir de Deus, pastor. O lugar simples não limita o agir de Deus. O lugar simples não limita. Eu estive no Rio há uma semana atrás,
e fui lá buscar minha mãe. E quando eu fui lá buscar minha mãe, o pastor da igreja, que está lá agora, porque antes era meu pai e minha mãe, e agora, como meu pai é falecido, um pastor está lá, assumiu a igreja, pastoreando a igreja. E eu fui lá. E ele falou: ô Alexandre, que bom, como é que você está? Vou marcar para você vir aqui, e papapá. Eu falei: agradeço. Eu venho, amo esse lugar, amo essa igreja. Fui criado nessa igreja. Fiz de tudo nessa igreja. Tive experiência nessa igreja. Apanhei nessa igreja. Fiz buraco nas sapatas para poder levantar essas colunas. Ajudei a colocar os ferros para poder colocar os telhados dessa igreja. Amo esse lugar, porque você ama aquilo que você se empenha em fazer. Sabe por que muitas pessoas valorizam pouco o lugar que está? Porque não colocou o suor nele. Mas quando você coloca suor no lugar, você projeta sonhos e realiza esses sonhos, você começa a amar aquele lugar. Você começa a amar. E aí eu falei: eu amo esse lugar aqui é a minha casa. Aí ele falou assim: mas nem sempre foi assim, né? Eu falei: não, não era assim. Antes da Renata nascer, eu já estava lá. Isso fala a minha e a sua idade, né? Antes da Renata nascer, eu falei: quando meu pai assumiu aqui essa igreja, dia 8 de março, a igreja tinha 5 pessoas e 10 lagartixas no teto. Tinha mais lagartixa do que gente na igreja. E nós éramos membros da igreja de Nilópolis, que era uma igreja que tinha umas 300 pessoas, e o meu pai empolgado em entrar numa igreja com 5 pessoas. Olha que lindo, meu filho. Eu olhava e ficava assim, ó. Legal, né, pai? E aí na frente da igreja tinha uma muretinha, e eu lembro que eu sentei na frente da igreja, onde hoje é a igreja das crianças, e eu sentei na muretinha, e na frente da igreja tinha um valão. Tem um valão até hoje lá na frente, lá, que eles chamam de rio, mas é um valão. E muitos ratos atravessavam ali. E eu falava: pai, tem certeza? Tem certeza que vai ser esse lugar? Não, porque Deus chamou o papai para cá, porque... E eu falava: ah, meu pai. E minha mãe não estava. E aí depois nós mudamos para o fundo da igreja. E quando nós mudamos para o fundo da igreja, uma pessoa abençoada da igreja, que está viva até hoje, disse assim: você conhece a história dessa casa? E eu era novinho, irmão, eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. Ela falou assim: essa casa é amaldiçoada. Crente, irmão, ó. Essa casa é amaldiçoada. Eu falei: é mesmo? Meu olho já ficou do tamanho dessa garrafa aqui, ó. Porque uma mulher tacou álcool no fogo, tacou algo no corpo, e tacou fogo, e saiu correndo por esse corredor aqui. Irmãos, eu chegava da escola, sabe o que eu via? Aquela mulher correndo ali, ó. Por Deus, eu via aquela mulher correndo ali. Aí eu falava: eu não vou entrar nessa casa. Eu já ouvi, barulho, porta batendo, gaveta abrindo. Meu pai tinha uma cama com gaveta embaixo, gaveta abrindo. Eu falava... Meu pai, no começo do ministério, pegou uma mulher, que é a irmã do pastor, ex-pastor de vocês, pegou uma mulher endemoniada até o último fio de cabelo e trouxe para morar dentro de casa. Eu estava dormindo assim, ó, aí de repente, e eu quase grudava no teto. E ele estava lá abraçado com essa mulher, orando. E essa mulher tornou-se uma cristã top de linha. Mais de um mês. E eu chegava da escola assim, ó, tinha aquele corredor que já era tenebroso, porque era um corredor onde a mulher tacou fogo no corpo. E lá na varandinha, essa mulher sentada num negocinho assim, sentada me olhando. E eu ficava assim. E agora? E meus pais não estavam em casa. Minha mãe estudando, meu pai trabalhando. E eu falava assim: entro ou não entro? Entro ou não entro? Ela falava assim: vem. Vem. Aí eu falava: vou não. Eu vou na padaria, já vem já. E ia na padaria, que era na esquina, ficava lá, ó. Até alguém da minha casa vir. Minha mãe falava assim: o que você está fazendo aí? Eu estou aqui comprando pão. Eu comprava pão todo dia, irmão. Aí já te dizer uma coisa, é um lugar simples. Depois quebrou, fez a igreja atrás, comprou do lado, fez a igreja do lado, uma igreja boa. Nós mudamos para uma outra casa. Meu pai gostava desse negócio, que a casa, eu fui ver a casa, meu filho veio ver a casa que o papai comprou. Quando eu abri assim, tinha macumba num quarto,
2 pires assim, com vela, com galinha morta. Aí eu fechei e falei, pai, você já viu o esquema dessa casa aqui? Maravilhosa, né, filho? Eu falei, coisa linda. O cara é batedor de tambor no último nível. Eu falei, beleza. Comprou, reformou, e hoje a igreja está lá. Deixa eu te falar uma coisa. Dos lugares simples, Deus nos tira, Deus nos levanta. Deus faz grandes coisas. Em lugares simples não limita o agir de Deus. Já vi pessoas ali sendo salvas, pessoas ali sendo curadas. Já vi pessoas naquele lugar sendo curadas de hanseníase, em que a própria família não queria nem chegar perto, nem encostar. Dormia na sala, porque a família não queria encostar. E Deus curou a vida desse homem. Lugares simples não limita o agir de Deus. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa de um versículo que diz assim: aonde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. Sabe qual que é uma das maiores fontes de cantores, de músicos, de pregadores? É a Baixada Fluminense. Pensa num lugar top de linha, irmãos. Você pega uma criança, a criança já nasce cantando. A criança já cresce tocando o instrumento. É uma coisa impressionante. Então, Deus nos encontra nos lugares simples. Na simplicidade do seu quarto, na simplicidade da sua sala, na simplicidade do seu falar com Ele, Ele está lá. Pode falar que eu estou aqui. Sabe o que eu aprendo? Deus chama pessoas dispostas a obedecer. Deus não chama pessoas dispostas a obedecer. Pessoas dispostas. Por que Deus não me chama? Porque você não está disposto a obedecer. Por que Deus não me usa? Porque Deus conhece o coração e sabe, agora já está no ponto 2. E Deus sabe que você não está disposto. Deus chama pessoas dispostas. Maria podia perder muita coisa. Maria podia deixar uma história terrível para trás. Poderia acontecer uma história terrível com ela, melhor. Mas ela estava disposta a obedecer. Maria não entendia todos os detalhes, mas decidiu confiar. Como que uma virgem vai dar à luz? Decidiu confiar. Obedecer precede a compreensão. A obediência precede a compreensão. A fé aceita a vontade de Deus, mesmo diante das incertezas. Guarda isso no seu coração. A fé aceita a vontade de Deus, mesmo diante das incertezas. Mesmo diante das incertezas. Quando nós fomos convidados para vir para cá, eu falei, Débora, nós vamos lá para São José dos Campos. A Débora falou assim, tá bom. Nós viemos, mudamos para uma casa, e Deus nos possibilitou de morar lá no Ruba Nova, dentro do condomínio fechado. E aí o pastor que era o nosso chefe falou assim, como é que você vai montar uma igreja dentro do condomínio, velho? Eu falei, não sei, nós vamos montar. E eu fiquei cozinhando galo, sabe? Assim, e aí um dia a Débora acordou e falou assim, e aí, meu filho, quando vai começar essa igreja? Já tinha feito uns 3 meses que a gente morava aqui. E aí, quando você vai começar essa igreja? Fica aí enrolando. A fé aceita a vontade de Deus, mesmo diante das incertezas. Eu falei, é hoje. Hoje tem culto, Débora. Ela falou, então tá bom, vamos ter culto hoje. E aí eu saí no vizinho. E aí? Sabe o que? Eu sou pastor. Hoje nós vamos ter culto na nossa casa. Atravessei a rua para o outro lado. Nós vamos ter culto, subir, nós vamos ter culto. E as pessoas vieram, alguns vieram. E nós hoje estamos aqui. Porque diante das incertezas, Deus faz sinais e prodígios. Diante das incertezas, Deus continua agindo. Então não tenha medo das incertezas, se foi Deus que mandou. Não tenha medo das incertezas, se foi Deus que agiu. Não tenha medo das incertezas, se foi vontade de Deus e se é um mover dele sobre a tua vida e sobre a minha vida. Deus não exige que entendamos tudo. Ele exige que nós possamos confiar. Nem sempre você e eu entendemos. Você entende tudo que Deus te pede? Não, Alexandre, não, Senhor. Mas eu confio. Sabe por quê? Porque se é da vontade dele, eu não estou nem aí, eu confio. Se vem da boca de Deus, eu não estou entendendo nada do que Deus está fazendo, mas eu confio no que Deus está falando.
Sabe o que passou na minha cabeça hoje, irmãos? Eu estava ali sentado e eu entrei aborrecido e sentei ali, chateado, amargurado. Nós estamos falando de Joseph Clive. Estava ali. Algumas reuniões atrás eu falei assim, para alguns, não sei para quem, falei assim: olha como Deus é bom. Deus tem nos dado reuniões, celebrações, que sempre a igreja está lotada, mesmo quando falta opção de gente. E já fazem bastante reuniões em que muitas pessoas têm faltado e a igreja tem ficado vazia. A reunião hoje começou vazia. E eu entrei aqui chateado, eu falei assim: poxa Deus, eu falei com alguns irmãos e eu estou sendo envergonhado nessa palavra. Poxa Deus, cadê as pessoas? E não somente eu e Débora, mas Bruno semana passada veio falar, eu não quis nem ouvir, me perdoa. Mas eu saí. E essa semana eu marquei 2 visitas. Sabe o que aconteceu com as 2 visitas? Foram desmarcadas. Eu falei: poxa Deus, será que eu não posso falar porque o diabo ouve? E o diabo põe água? O diabo estraga? Água ele não põe porque a água é em cima do Espírito Santo. Mas ele estraga. Eu falei: poxa Deus, cadê o pessoal? Cadê as pessoas? Ninguém saiu da igreja, mas ninguém também vem. Poxa Deus. E a música tocando e eu ali reclamando com Deus, igual um tolo. Sabe, irmãos? Sabe o que eu aprendi? Que você precisa aprender a confiar. Se Deus falou, mesmo que você não entenda nada, você precisa aprender a confiar. E outra coisa, não é porque eu falei, o diabo ouviu e fez. Não. Aí fica muito frágil o negócio. Fica muito frágil, eu não posso falar porque eu tenho mais medo do diabo do que o temor a Deus. Eu não tenho medo do diabo, porque a Bíblia fala que ele está debaixo da onde, irmãos? Dos nossos pés. A Bíblia fala que maior que está em nós do que está no mundo. A Bíblia fala sobre isso, que ele nos daria autoridade. Então, não fala não, porque o diabo vai ouvir, Deus que me livre. Pô, que crente você, cara? Que crente você é? Falei: não. Falei: Deus, desperta esse povo, desperta a tua igreja, desperta em nome de Jesus. Quem está nos assistindo pela internet poderia estar aqui nessa noite, mas por ser mais aconchegante, sabe? Ai, que gostosinho. Eu só entendo quem está doente e quem mora longe, que nós temos ovelhas dessa igreja que moram a 900 quilômetros daqui, ovelhas dessa igreja. Não é o que o diabo faz, é o tamanho do desinteresse e do tamanho da luta que aflige o seu coração e te faz abaixar a cabeça e falar: é verdade. Deus não exige que entendamos tudo. Ele nos chama a confiar. E você quer saber? Eu confio em Deus. Se você confia em Deus, você pode dar um glória a Deus? Acabou. A palavra do Senhor fala: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Eu confio em Deus. A minha nora chegou. Sabe o que eu aprendi? E o Isaac foi embora? Ah, tá. Um chega, o outro vai. Sabe o que eu aprendo também? Deus está presente nas dificuldades do cotidiano. Deus está presente nas dificuldades do cotidiano. Quem tem dificuldade no seu cotidiano aí? O jogo é duro, irmão. O jogo é duro. Está pensando que é jogar contra cego? O jogo é duro. E assim mesmo, se for cego da seleção, o negócio fica complicado. O jogo é duro. A vida cristã é dura. Então, Deus está presente nas dificuldades do nosso cotidiano. Está tudo certinho, você para, dá um passo atrás, respira fundo e fala: Senhor, o diabo está gostando de alguma coisa que eu não posso permitir. Se está tudo bem, o diabo não está aborrecido comigo. Se está tudo bem, é porque eu acho que eu estou agradando mais o diabo do que a Deus. Não. Deus está presente nas dificuldades do nosso cotidiano. Não vendeu? Não esquenta a cabeça não, Deus sabe. Ah, não aconteceu, não esquenta a cabeça, Deus sabe. Ah, as coisas não estão indo, não esquenta a cabeça, Deus sabe. Ele sabe.
E nós precisamos entender isso. Sabe o que Maria enfrentou? Maria enfrentou o risco da rejeição. O risco da rejeição, irmão. Estou falando de uma época de Jesus Cristo. A prostituta é apedrejada. Hoje está tudo normal. Hoje está tudo normal. Eu não estou falando contra nem bem, nem nada disso. Mas hoje, perdeu a virgindade. Tudo bem. Vamos lá, toca o barco, vamos para frente. Estou falando de uma época em que a mulher poderia ser apedrejada, morta. Ela enfrenta a dificuldade da rejeição. Ela enfrenta a viagem a Belém. Não é no seu carro, no ar-condicionado, bonitinho, para no graal, no frango assado, come lá. Não. É sentado no lombo do jumento e vamos embora. E aquela mulher com barrigão, ela enfrenta isso. Ela enfrenta o nascimento em circunstâncias humildes. Você reclama do hospital municipal. Olha Maria, no estábulo. Faz o seguinte, vai ter neném no hospital, qual é aquele hospital que você gosta lá do Rio? Como é que é? Como é que é? Eu não entendi. Não é da minha época. Mas vamos falar do outro lá da Posse, como é que é? O hospital da Posse. Você entra com dor de dente, eles amputam a tua perna. Vai lá. Doutor, esse dente aqui está doendo. Tá bom, filho, deita ali. Pega o serrote. Vai. Anestesia, aqui, ó, na coluna, para parar tudo. Agora, era dente. Errei. Maria, ela enfrenta tudo isso, o nascimento em circunstâncias humildes. Maria enfrenta uma fuga para o Egito. A dor de ver o sofrimento do seu filho. Deus está presente na dificuldade do nosso cotidiano. Não era porque era o Filho de Deus em que tudo ia ser um mar de rosas. Ela ia subir num tapete voador e falar assim, Egito, não, isso é Aladim, irmão. Isso aí é história. Não foi na corcova daquele bicho que bebe muita água e atravessa o deserto, de um camelo. Não, o negócio foi feio. Mesmo assim, Deus permaneceu ao seu lado. Eu vou repetir o tema. Deus está presente na dificuldade do cotidiano. Agora eu vou falar para você. Mesmo assim, Deus permanece ao seu lado. Na dificuldade do cotidiano, Deus permanece do meu lado. Na dificuldade do cotidiano, Deus permanece do meu lado. A presença de Deus não elimina os desafios, mas nos sustenta em cada etapa. Não elimina os desafios, mas me sustenta em cada etapa. Em cada etapa. Em começar em casa, da casa mudarmos para o 9º andar do Espaço Andrômeda, aqui na Avenida Andrômeda. A igreja depois foi para lá, no 9º andar. O elevador só chegava ao 7º. Tínhamos que subir 2 lances, não é isso? Fomos da nossa casa para a garagem do Manuel e da Consuelo, que foi um dos primeiros membros dessa igreja. Depois da garagem dele, fomos para o Espaço Andrômeda, para o 9º andar, e o elevador só chega ao 7º. Subíamos 2 lances de escada. Todo dia tinha que montar e desmontar só. Está pensando que é só você? Tinha que montar e desmontar só e subir na escada. E eu subia na escada e colocava assim, no primeiro lance de escada, seja bem-vindo. No outro, você está chegando. No último lance, você chegou. Um marco violento para 2 pessoas. Aí de lá, um dia nós chegamos ao sábado, que ia arrumar tudo. Uma casa que vende de sex shop alugou o lugar para dar aula para as mulheres de sex shop. Aquilo comeu meu coração, corroeu meu coração. Eu cheguei assim, tudo fechado. Eu falei, o que está acontecendo aí? Quando acabou, elas saíram. Eu entrei. Uva no chão,
vinho no chão, tudo sujo. Eu falei, Débora, acabou nosso tempo aqui. Acabou nosso tempo aqui. Não vou dividir esse lugar com essas coisas. Na segunda-feira nós saímos para poder procurar um lugar. Fomos aqui na frente do Sítio Verde, aonde era um restaurante japonês, chinês. No teto tinha um dragão engolindo uma fênix, assim, ó. E aí, esse Manuel era mais doido do que eu. Eu falei, Manuel, o que vamos fazer com esse teto aí, cara? Esse dragão engolindo essa fênix, meu Deus, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aqui, pastor? Isso aqui, ó. Jogou o teto no chão, assim, ó. Caiu tudo no chão. Eu falei, cara, e agora? Tem que pagar isso. Fica tranquilo. Recém-convertido, fica tranquilo. Eu falei, estou tranquilo. Fiquei tranquilo. Começamos a mexer. Uma empresa doou a bateria, outra empresa doou o teto, outra empresa doou não sei o quê, outra empresa doou o tijolo, outra empresa doou o cimento. E quando nós fomos ver, o lugar estava pronto. Foi onde o Bruno, o Andrezinho, Diego chegaram. Andrezão, Diana chegaram. O lugar era terrível. Os fundos fazia a parede com a casa, a última parede do lugar fazia fundo com a parede do vizinho. Um irmão da igreja foi tacar fogo numa madeira, encostou aqui, ó, tacou fogo, aqueceu a parede, queimou a geladeira do cara do outro lado. Aí eu estou lá feliz da vida, veio a mulher, quem tacou fogo na parede? Eu falei, ninguém tacou fogo na parede. Tacou sim, eu falei, não tacou fogo. Tacou, não tacou, tacou, não tacou. Eu falei, pronto, agora pegou. O que está acontecendo, senhora? Alguém tacou fogo lá atrás, que queimou minha geladeira do outro lado. Eu falei, então foi verdade. Foi um irmão abençoado, ainda teve que mandar consertar a geladeira dela. De lá, um dia, André sai e falou assim, e aí, pastor, beleza? Pastor, tem um negócio bom para o senhor, para a gente. O que foi, André? Sabe aquele salão ali? O dono saiu de lá, a igreja saiu de lá, que era uma igreja. Aí eu passei aqui, quando eu estou saindo, o dono do prédio está saindo com o pastor, o ex-pastor, o ex-locatário, locatário, obrigado. E eu encontrei com ele, falei, tudo bem, então, o que o senhor quer? Aí eu fiquei olhando, falei, eu quero alugar aqui. Aí o cara, mas eu estava alugando. Aí eu falei, não, eu espero. Aí dei um passo atrás. O cara saiu, eu falei, tudo bem, eu quero alugar aqui. Para quê? Para a igreja. Essa igreja era nessa disposição assim, ó. Tem as marcas da caixa pendurada da outra igreja. E eu falei assim, eu quero alugar. Entra para o senhor ver. Nós entramos, não tinha nada aqui, não tinha essa parede, não tinha nada aqui. E eu falei, legal, vamos alugar. Sabe por quê, irmãos? Não podemos ser limitados às dificuldades e às lutas, porque eu entendo que Deus está com a gente em todas as etapas. Em todas as etapas. Está difícil essa etapa aí? Da sua vida? Está difícil? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está contigo. Ai, parece que eu vou morrer. Vai nada, não vai. Não vai, é sabor morte, mas não morre. Não morre, vai vencer, calma. Sabe o que eu aprendo? Vou acabar agora. Deus usa dias comuns para cumprir seus propósitos. Para pessoas obedientes, Deus usa dias comuns. Deus usa dias comuns para cumprir seus propósitos. Maria continuou vivendo como mãe. Foi esposa, serva, foi mãe de outros filhos. Mas Deus cumpre seus propósitos. Deus transforma rotina em propósitos. A fidelidade diária produz frutos eternos. A fidelidade diária produz frutos eternos. E aí eu vou abrir um espaço aqui para você, pai e mãe. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe quem mais olha para você? Seus filhos. Seus filhos. A Menara tem 4, 5. Nasceu mais um. Sabe quem olha para a Menara? As suas filhas. Sabe Renata e Danilo? Seus filhos. Sabe Bruno? Ela vai olhar para você. Fidelidade diária produz frutos eternos. Sabe quem vai olhar para a Esté quando a Esté tiver filhos? Os filhos dela. Sabe quem olhou para mim e para a Débora? A Esté. O Isaac. Então, pais,
Eu não ensino meus filhos mandando. Eu ensino meus filhos fazendo. Eu não ensino meus filhos a amar mandando. Eu ensino meus filhos a amar amando. Eu não ensino meus filhos a serem fiéis na ordenança. Eu ensino meus filhos a ser fiel, porque eu e a minha esposa somos fiéis. Eu ensino meus filhos a prosperidade sendo próspero, ausência de necessidade. Eu ensino a minha casa fazendo. A fidelidade diária produz frutos eternos. Ou seja, as minhas gerações vão falar. E a minha avó, que vai falar da Esther, aí ela já é avó, e eu sou bisavô. Falei assim, ó, eles lá, o meu bisavô, o meu tataravô, e eles eram pastores. Fundaram a comunidade. E decidiram, porque produz frutos eternos. Frutos eternos. A sua fidelidade produz frutos. Então, querida igreja, seja fiel ao Senhor. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida. Eu sou fiel à minha esposa, não porque eu dou dinheiro a ela. Porque eu não dou dinheiro a ela, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu sou fiel a ela por quê? Porque eu decidi amá-la. Porque amor é decisão. Eu decidi amar. Eu decidi ser fiel. Eu decidi fechar os olhos para as outras. Eu decidi ser homem de uma mulher só. Eu decidi. E isso produz frutos eternos. Eu posso morrer. Ela pode casar com outro. Mas ela vai falar assim, o falecido Alexandre. Que saudade dele. Era chato para boné. Mas eu tenho saudade dele. A fidelidade diária produz frutos eternos. A fidelidade de Maria produziu eu e você hoje aqui. A fidelidade de Maria produziu salvação na nossa vida. Pequenos atos de obediência pode impactar gerações. Há uma historinha em que, acho que são mães que se apresentam e falam, porque meu filho se tornou engenheiro, aleluia, para a glória de Deus. Meu filho se tornou mestrado, doutorado. Meu filho fala hebraico, aramaico, grego, fluente, um grande pesquisador da palavra. Uma senhora veio e falou, olha, eu sou dona de casa e meu filho não pôde estudar. Só coloquei ele diante do Senhor. Não é o que você conduz seu filho, é o que você gera no coração dele. E esse filho se tornou um dos maiores pregadores da África. É a vida que você vive, a sua fidelidade vai impactar gerações. Conclusão. Deus nos encontra na simplicidade. Guarda isso. Deus nos encontra na simplicidade. Deus honra a obediência. Deus permanece nos momentos difíceis. Deus realiza os seus propósitos nos dias comuns. Talvez amanhã, para mim e para você, vai ser um dia comum. Francisco vai acordar, vai para Altos Vitrais, mas Deus realiza os seus propósitos lá no seu dia amanhã, Francisco. Eu vou acordar, eu vou no Lava Rápido, dias comuns. Talvez Ele me dê a oportunidade de falar do seu amor para alguém. E quando eu pego para falar, a Natália sabe, eu grudo e falo. Que eu não perco a oportunidade. Deus realiza os seus propósitos nos dias comuns. Na sua rotina, Deus está lá realizando o propósito. Vamos ficar de pé?